E aí, pessoal, hoje eu vim trazer aqui um vídeo simples e rápido sobre como é que utilizo o CryptoBubbles, que é um site muito utilizado aí no mundo das criptomoedas, para você analisar as criptos em forma de bolhas, porque fica mais fácil visualmente você entender como é que está a situação do mercado, seja lá no dia, na hora, na semana, tá certo? Quando você digita esse nome aqui, já aparece do Google, a primeira opção, tem tanto o site quanto o aplicativo. Quando eu clico, tá certo? Já aparece o cenário, tá certo? Então, quando eu clico aqui, o que é que está aparecendo agora? Então, aqui na parte de cima tem um layout, né? Nome, hora, dia, semana, mês, ano e outros cenários que eu posso criar também, tá certo? Vai de acordo com meus critérios. Então, na última hora, as primeiras 100 criptos, por que primeiras 100? Porque aqui tem um cenário, da primeira até a cripto 100, tá certo? Em desempenho do mercado. Então, as primeiras 100 criptos do mundo estão aqui, fechado? Então aqui na última hora o desempenho é esse, tá certo? Por exemplo, então aqui a gente vê que na última hora teve mais quedas, por quê? Porque está em vermelho, tá certo? Do que altas, os que estão em verde, tá certo? Por exemplo, aqui ó, a maior bolha, uma das maiores, ou a maior é essa daqui ó, essa cripto aqui. Então, quando eu clico né, nela, já aparece aqui as informações. A posição, tá certo? Por exemplo, aqui a posição dela é a posição 85, então na última hora ela caiu uma posição. O valor dela tá o valor aqui em dólar, né? 1,199 dólar. Ah, então eu não quero ver em dólar. O que é que eu faço? Quero ver em real, porque fica mais fácil de eu analisar. Eu também gosto mais em real. Clica aqui na engrenagem, ó. Cliquei na engrenagem. Tem aqui moeda, idioma, tá certo? As cores. Eu gosto de verde e vermelho, então eu deixo assim. Então clica aqui, ó. Aqui aparece euro. Eu coloco, né, em real. Eu fecho. Aí vai aparecer os valores, por exemplo, bom, qual o valor aqui em real? Em real aqui o valor, ó, 0,001983, certo? Por exemplo, vamos ver aqui uma cripto, por exemplo, em HBAR, está praticamente batendo R$ 2, né, aqui. Então você consegue ver tanto o cenário da hora, né, quanto aqui o geral, quando você clica na bolha da moeda. Então na última hora ela está essa performance, no dia está aqui a semana, o mês e o ano. Então no último ano a HBAR, né, a HBAR subiu 472%. Então vamos dizer assim que ela dobrou de preço quase 5 vezes. Beleza? Então, na última hora, o cenário foi esse. Então, se eu não quero ver as primeiras 100, eu quero ver outras criptos. Então, eu venho aqui, ó, as páginas da 100 até a 200. Clico, isso já são outras criptos diferentes. Então, o cenário é da 101 até a 200. Como é que tá? Então, aqui aparecem algumas criptos que o pessoal já conhece. Popcat está em alta na última hora. Bio, mas o cenário ainda assim está de queda, né? Então a gente vê mais quedas do que altas. Voltando aqui para as primeiras 100, né? Clica aqui nessa opção, volta de novo. Então o último cenário é esse, tá certo? Por exemplo, quando eu clico aqui no layout de cima, no dia. Então no dia ó, o cenário já é de alta. Na última hora não, mas no dia e no geral sim. Então a gente vê aqui algumas criptos subiram 25%, 13%, por exemplo, algumas criptos conhecidas, Bonk, Solana, a moeda criptomoeda do Trump, né? Então, são várias criptos, então de acordo com o tamanho dela, né, é a alta, tá certo, pessoal? Então você consegue só visualizando aqui você já tem algumas informações. Então a gente vê que o cenário do dia está em alta, as criptos, tá certo? E a quantidade de alta que elas tiveram. Então você consegue ter uma visão geral. Por exemplo, na semana, como é que está o cenário da semana? Aqui, ó, já modificou um pouco. A gente não consegue identificar mais ou menos se teve mais quedas ou mais altas em relação às 100 primeiras, tá certo? Então o cenário é esse. Se eu quiser clicar, como eu disse novamente, cliquei nessa daqui, ó. Vamos explicar com a Solana, que é mais fácil. Eu cliquei na Solana, ela está custando agora 1.576, tá certo? Na semana, ela está em quinta posição e subiu uma. Então, se vocês verem aqui, ó, se eu clicar lá, se eu voltar, por exemplo, o cenário de um mês, ó, Solana, subiu uma posição, ela está na quinta, certo? Então aqui eu consigo ver os gráficos, né? Então a Solana aqui está tudo em alta.
No dia, semana, o mês e o ano, tá certo? Então a gente vê aqui como é que tá. Já aqui, ó, no último mês, aqui, ó, a semana estava em quinta, também subiu uma. No ano, coloca aqui no ano, posição. Então, você consegue ter uma visão geral acabar, por exemplo. Aqui está a posição 16. No ano ela subiu 20 posições. Deixa eu ver se eu consigo aqui visualizar no dia. Se a gente consegue ver aqui a H-bar, na semana. Ver aqui se a gente acha a H-bar. A gente pega outro exemplo. Vamos ver aqui a PEP, que é mais fácil. PEP. PEP está na posição 26. No ano ela subiu 98. Tá certo? Por exemplo, na semana, a PEP está aqui, ó. Então, está na posição 26, caiu uma. Então a gente consegue ver uma visão mais apurada. Não sei se vocês conseguiram entender. PEP, em relação à semana, caiu uma posição. Mas em relação ao ano, PEP subiu 98 posições. Tá certo? Por exemplo, então aqui, hora, dia, semana, mês e ano. E aqui, essa opção aqui, capitalização do mercado e dia, é o quê? Então aqui, ó, quando eu clico, o tamanho da capitalização do mercado em relação ao dia. Então, no dia, as primeiras 100 criptos estão nessa performance aqui. Bitcoin, todo mundo sabe que é a maior capitalização do mercado. Eu não sei se está em 50%, mas praticamente 50%. Então, a bolha está gigante. No último dia, né, ela está com uma queda de 0,4, tá certo? E se eu quiser criar um novo cenário, por exemplo, então o que é que eu faço? Eu clico aqui, ó. Se eu quiser editar esse, eu clico no lápis. Se eu quiser criar um novo cenário, eu clico aqui. Então, por exemplo, eu quero analisar minhas criptos, o SAL. Então, eu coloco aqui um mês. E o tamanho da bolha, eu quero analisar pelo quê? Pela posição, capitalização do mercado, volume. Então, eu sempre deixo de desempenho porque é o que mais, vamos dizer assim, mais importa, né? Como é que está o desempenho. Conteúdo da bolha, o desempenho, posição, capitalização do mercado. Eu vou colocar aqui valor, certo? E as cores eu sempre deixo normal, né? Então, quando eu clico aqui, ó, aqui em cima tá uma nova aba que eu criei com mês e valor, tá certo? Então, aqui, ó, no último mês, as criptos que subiram e o valor dela abaixo. Então, por exemplo, a gente sabe que a XRP, aqui, ó, subiu, tá em verde, né? Ela cresceu o valor dela e o valor dela tá em quase R$20, 19,20. Fartcoin, o valor aqui, tá certo? R$9,98. SPX, R$8,43. E se por acaso, gente, eu quiser analisar aqui de acordo com as moedas que eu tenho. Por exemplo, vamos dizer que na carteira eu delimitei que eu só quero 5 moedas, tá certo? Por exemplo, então vai aqui no ano, por exemplo, vamos ver aqui, eu quero analisar 5 moedas. Então, por exemplo, clico aqui em PEP, né? O que é que eu faço? Eu clico aqui no mais e venho aqui favorito, tá certo? Outra, dá só um exemplo aqui, Flock, que é uma moeda que a gente conhece. XRP também, certo? Acabar Ito, certo? Bonk. Então a gente tem aqui, vou deixar as 5, só para vocês entenderem. Então, gente, por exemplo, no último ano, o que é que eu faço aqui? Então eu venho aqui, ó, clico aqui, ó, ano, ou qual que eu queira, ou no ano. Quando eu venho aqui, ó, clico nessa aba aqui, ó, tá? Primeira a 100. Então, se eu quiser visualizar só as minhas favoritas, então clico aqui, ó. Então só vão aparecer as 5 que eu tenho. Então no último ano, se no ano passado, né, há um ano atrás, eu tivesse investido nelas, teria com essa alta aqui das criptos. E no mês, por exemplo, no ano, de 700%. Então ele já calcula só, entendeu? O valor. Por exemplo, se eu tivesse investido R$1.000, eu ia ter 7.430, praticamente, né? Por exemplo, vamos dizer que no mês, qual é o cenário do mês? Então o cenário do mês aqui é totalmente diferente. Então, o cenário do mês, 3 cresceram e 2 caíram. Então a XRP teve uma boa alta, o Bonk e a HBAR. E a Flock e PEP estão em vermelho, caíram. Tá certo? Se eu quiser adicionar outras, facilmente eu vou lá adiciono. Tá certo? Se eu quiser retirar, não quero mais ver, eu quero ver todas. Então eu venho aqui, ó, e coloco primeira a 100. Então vai voltar normalmente ao que estava antes. Tá certo?
Então você pode modificar aqui o que é que aparece na bolha, cores, tá certo? Outra coisa que eu posso listar aqui, ó, quando você clica nesse ícone aqui perto da engrenagem, aparece aqui, ó, o nome das primeiras 100 criptos, né? Aqui, ó, que eu favoritei algumas. Se eu quiser favoritar, por exemplo, o Bitcoin, então favoritei o Bitcoin. Quando eu clico lá, ó, já vai aparecer de novo. Por exemplo, no último mês, ó, favoritos. Então, Bitcoin também, ó, subiu no ano. Como é que foi o cenário? Então, no ano todas subiram. Então, fica fácil. Voltar novamente, sem aqui, se eu quiser procurar, né, as criptos e favoritar de maneira mais simples, de acordo com a colocação. Então, Bitcoin primeiro, Ethereum em segundo, XRP, tá certo? Aqui você consegue ter os valores em reais ou em dólar, o valor que você quiser analisar, né? Valor, capitalização do mercado, o valor, volume de 24 horas, então um cenário geral, tá certo? Hora, dia, semana, mês e ano. Então, se eu não quiser ver em forma de bolhas, né? Então eu clico aqui e já aparece o geral. E aqui outras informações, um site que direciona, se quiser, mais informações e as negociações, né? As corretoras que eu posso comprar as criptos. Então, por exemplo, se eu quiser analisar, por exemplo, a Dogecoin, favorito, né? Dogecoin. Outra moeda, se eu quiser pesquisar, o que é que eu faço? A moeda de Trump, por exemplo, oficial Trump, tá aqui, ó, né? Então eu favorito ela. Então vem aqui, ó, clica aqui, deixa dos favoritos, no mês, por exemplo. Então aqui, ó, vai aparecer, não vai aparecer aqui a de Trump porque no último mês ela não existia, tá certo? Mas se eu colocar no dia, então ela já aparece. Então tem moeda nova que são criadas, tá certo? Só vão aparecer de acordo com sua, vamos dizer assim, seu nascimento, seu surgimento, né? Então aqui já aparece o cenário. Então é isso aí, pessoal. O vídeo que eu queria trazer é esse. Um site que me ajuda demais e você consegue de forma simples e direta analisar, tá certo? Então é muito mais fácil você ter uma visualização de mercado, da sua carteira. Se você quiser adicionar todos os seus favoritos, se você tem 10 moedas, você consegue clicar aqui e ver se subiu, se desceu sua carteira. Então é muito mais fácil do que você visualizar números e números e não entender nada. Beleza? Então comentem aí se o vídeo ajudou, se vocês já utilizavam, se vão utilizar. Outras funcionalidades também que eu não falei aqui, né? Porque às vezes a gente passa e não consegue falar tudo. Beleza? Então compartilha aí, curte para ajudar o canal, para trazer mais vídeos. Valeu!